Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo à nossa segunda aula de literatura comparada. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns tópicos da literatura de língua francesa, estabelecendo então algumas relações e confrontos entre a literatura de língua francesa e a literatura brasileira, que é o nosso foco. No primeiro momento, nós vimos a parte teórica da literatura comparada e nos nossos próximos encontros vamos falar então sobre a literatura de língua francesa, a literatura de língua inglesa e a literatura de língua espanhola. Para dar início, então, vamos contextualizar a aula. Vamos até ao nosso quadro, para que a gente possa pensar um pouco aí, quando a gente fala de língua francesa, da literatura de língua francesa, existe um marco da história ocidental, que é a Revolução Francesa, que está muito bem representada nesse quadro do Eugène Delacroix, um quadro de 1830, que trata da Revolução Francesa. Temos a imagem aqui de uma mulher nua, representando a própria ideia de liberdade, né, com seios desnudos. É possível perceber que ela tem até as axilas que não estão depiladas, representando uma ideia também de liberdade. A bandeira da França. E ela está rodeada de pessoas, de indivíduos, que representam esse povo que lutou na Revolução Francesa. Então a gente pode ver que é um quadro bastante representativo, uma iconografia importante da arte francesa. E por que o professor decide trazer esse quadro para vocês? Pois a Revolução Francesa ela é um marco do fim da Era Moderna para o início da Era Contemporânea, da Idade Contemporânea. E como durante a aula vamos falar sobre a Era Moderna, esse é o quadro importante e representativo, seja pelas cores, pela própria ideia, aí, quando a gente vê essa ideia de uma mulher desnuda, né, a gente também fala de uma crise de um governo anterior, que era um governo absolutista, que é próprio da Era Moderna, e o início de uma nova ideia, de uma nova reflexão, de um novo pensamento sobre a própria França, e isso influencia muito toda a cultura ocidental. A gente percebe que é um quadro heróico e indica que os indivíduos precisam tomar o seu próprio rumo. É como se ela indicasse aí um caminho, né? Ela e os outros indivíduos que estão com armas aí pisam em algumas pessoas que são os opositores aí ao regime, pertencem ao regime absolutista, são opositores dessa ideia do povo no poder. Então esse é um quadro interessante para a gente já contextualizar historicamente a nossa aula de hoje. E aí eu trago algumas perguntas, alguns questionamentos que são importantes para que a gente possa pensar. Qual a diferença entre prosa e poema? Então é importante a gente saber qual a diferença entre prosa e poema, pois a gente vai lidar com a prosa do século XVIII e do século XIX, também com os poemas, então é interessante a gente saber como isso se constrói. Mais uma pergunta: em que medida a literatura produzida no período da Era Moderna, isto é, entre os séculos XVI e XVIII, contribui e influenciou as obras literárias produzidas em língua portuguesa nesse recorte de tempo e posteriormente? Então, lembrando que estamos falando de literatura comparada, essa ideia de contribuição é importante para pensarmos sobre isso. Quando a gente falar aqui de influência, a gente não está falando daquela ideia lá de fontes, influências já discutidas, que traz uma ideia um pouco hierárquica. Aqui a gente fala de influência como um confronto, como relações mesmo. E que relações comparativas podem ser feitas entre a prosa e a poesia francesa, produzida durante o século XIX, e a nossa própria literatura brasileira, considerando o mesmo período? Quais seriam os pontos de convergência e dissonância desses cenários literários? Então perceba que vamos falar da literatura francesa, sempre tentando fazer esse contraponto com a literatura brasileira, com a literatura nacional, com a nossa literatura. E essas perguntas, vamos aí já pensando nelas, né? Pois elas serão importantes para que a gente desenvolva a nossa aula, para que a gente desenvolva os nossos conteúdos. Vamos voltar ao quadro, então. Agora vamos falar então da literatura francesa na Era Moderna. E é importante a gente pensar o que seria
essa era moderna. Quando eu trago o quadro do Delacroix, eu falo já do fim da Era Moderna, falo da Revolução Francesa, que marca esse fim da Era Moderna. Era Moderna, ela inicia ali em 1453, com a tomada de Constantinopla, e o fim dela em 1789, com a Revolução Francesa. São muitos séculos, e é interessante a gente pensar sobre ela. Quando a gente fala da Era Moderna, a gente fala de um governo absolutista, de um poder concentrado na mão, então, do rei, que é uma figura absoluta, uma figura de poder. E esse rei, enquanto uma figura absoluta de poder, ele tem um poder centralizado em si e ele que decide o que será feito e o que não será feito. A gente está falando desse contexto histórico. Já podemos falar também de uma burguesia, mas uma burguesia ainda muito ligada a uma monarquia, ao poder do rei. Estamos falando também do período do mercantilismo e em que os países europeus vão expandir os seus territórios, descobrindo aí, a palavra certa não é descobrindo, mas colonizando e invadindo os países da América. É nesse período da Era Moderna que o Brasil é invadido e que outros países da América são também invadidos, e a França está envolta nisso. Vamos ao quadro para que a gente possa falar aí do Renascimento na França. O Renascimento, que também está nesse período, é um período importante. O Renascimento é que cultural, ele marca aí um início de novas ideias, né? Ideias próprias da Era Moderna, que vem após a Idade Média, que é conhecido de maneira errônea como a Idade das Trevas. Essa ideia de pensar a Idade Média como a Idade das Trevas se relaciona com o pensamento do homem moderno, olhando aí para a produção moderna, para a produção da Idade Média, né? O homem da Idade Moderna olhando para a produção da Idade Média, por isso fala a Idade das Trevas, só que isso tem que ser problematizado um pouco. Então, nesse período, o francês se torna língua oficial, graças aí foi um status concedido pelo soberano Francisco I. Antes o latim era a língua oficial, aqui se torna o francês. Temos a École de Fontainebleau, que é uma escola importante, uma escola artística, né, importante. São 2 períodos da produção artística francesa, e está voltado às figuras mitológicas, alegorias, tem influência de Michelangelo e Rafael, o que já indica essa retomada da temática da Antiguidade Clássica. Então, se o homem do Renascimento nega a Idade Média, ele retorna lá à Idade Clássica. A ideia de antropocentrismo é bastante importante, pois aqui o poder está no homem, né? Por isso a ideia de antropocentrismo, o centro do poder está no homem e não mais em Deus, como era o antropocentrismo medieval. Então o homem vai se ver como medida de todas as coisas. Temos um movimento poético, o movimento da Pleiade, que marca-se pelos ideais renascentistas, marca-se por essa ideia de antropocentrismo, do homem enquanto medida das coisas, e relaciona-se também com essa retomada da Antiguidade Clássica. E temos 2 nomes importantes na dramaturgia, que é Racine e Molière, que estão aí nesse período. O Molière, quando escreve, tem várias peças aí, entre elas a peça Tartufo, que o Molière se dedica à comédia, enquanto Racine se dedica à tragédia, volta a ser quase um padrão da tragédia clássica grega. Suas peças falam disso, uma delas a gente pode falar de Andromaque, que é uma das peças famosas do Racine, e do Molière a gente fala da peça, que é a peça Tartufo, que tem a ver com essa questão da comédia, que é uma comédia de costumes muito própria do que o Molière fazia. O Molière tem uma ligação grande com o rei, com a nobreza, a gente está falando de um período absolutista, como eu já disse, e é interessante pensar que as peças do Molière, elas têm um aspecto um pouco aí do teatro medieval, pois a maioria delas apresentadas em praça pública, são escritas em verso alexandrino. Então a gente está falando de um momento em que a dramaturgia também é muito forte nessas 2 figuras do Molière e do Racine, que chegam até nossos tempos com uma importância muito grande, um voltado para a comédia e o outro para a tragédia. Então a gente pode dizer que esses 2 são o marco da dramaturgia da Era Moderna.
Vamos tratar agora do romance francês do século XVIII, uma produção romântica bastante interessante. Vamos ao quadro para que a gente possa ver algum desses romances. Trago dois aqui, um de 1731, do Abade Prevost, um do Cordet de Laclos, que é de 1782. Temos aqui Manon Lescaut e Ligações Perigosas, romance francês do século XVIII, que a gente pode chamar também de romance galante. O romance galante, vocês percebam aqui pelas capas dos próprios livros, são romances que tratam de assuntos aí libidinosos, uma questão de sexualidade. As tramas sexuais dentro desse romance são tramas bastante fortes. E a gente fala também de um amor aí, de uma sexualidade que leva geralmente à destruição, à morte, né? A mulher vista de maneira bastante sexualizada. Manon Lescaut, lá do primeiro romance que eu falei, do Abade Prevost, é essa mulher que não tem limites, ela vai destruindo a vida daquele amante de uma maneira bastante interessante. E ela, no final do romance, como é próprio da ideia aí, a mulher tem que ser punida por ela ser o que ela era, ela morre, né? Ela acaba morrendo. Ela dá o nome ao romance, Manon Lescaut, ela é a Manon Lescaut. Quando a gente vê a capa aqui no quadro, a gente percebe o quanto essa mulher é uma cortesã, né? Uma prostituta. E a gente pode falar também agora de Ligações Perigosas, que é um romance do Cordet de Laclos. Vamos ao quadro que a gente possa pensar um pouquinho nessa capa. É um romance também que está voltado para essa trama sexual. Interessante do Ligações Perigosas é que ele é um romance escrito de maneira epistolar. Então, são troca de cartas entre... Temos dois personagens importantes, que é a Madame de Merteuil e o Visconde de Valmont. Perdão, Marquesa de Merteuil e o Visconde de Valmont. E eles aí vão fazer essa trama toda. E mostra, então, a burguesia parisiense, a nobreza parisiense aí do período, como voltada para essa questão da libertinagem. A gente tem uma nobreza que não faz nada, assim, da vida, não trabalha, tem servo para tudo, até mesmo para amarrar o sapato, para amarrar o vestido. Então, eles ficam desenvolvendo aí essas tramas sexuais, esses jogos de vingança. E são romances que causam escândalo. Ligações Perigosas causam escândalo imenso quando é publicado, porque ele mostra uma sociedade bastante sórdida, bastante suja, né? Personagens bastante sujos. Sempre tem um fim trágico aí nessas histórias, porque são histórias em que os personagens vão sendo levados aos limites das suas tentações, aos limites da sedução. É bastante interessante. Por essa ideia de romance galante, por trazer essas tramas libidinosas. Vamos ao quadro rapidinho para que a gente possa ver uma referência que é dois romances que já são do século XIX, que é A Dama das Camélias e Lucila, do José de Alencar, que vão se relacionar, e Dama das Camélias se relaciona com Manon Lescaut, e Lucila vai se relacionar com Manon Lescaut, mas se relaciona principalmente com a Dama das Camélias. Se a Dama das Camélias se relaciona, então a gente tem esse jogo de relações que a gente vai discutir de melhor forma daqui a pouco. Temos, então, também, para continuar falando sobre o romance francês do século XVIII, os romances do Marquês de Sade. Temos Justine e Juliette, que são duas irmãs. A Justine aí seria a irmã que vai pagar por ser muito virtuosa, e a Juliette é a irmã devassa. E a gente nem precisa falar, quando a gente fala de Sade, né, de Marquês de Sade, a gente está falando de escândalo. Na época, o Sade foi preso, foi perseguido, porque os romances deles são escandalizadores da sociedade da época e até hoje causam escândalo. A gente pode pensar aí que o termo sadismo, o termo pessoa sádica, vem de Sade. Então, os romances deles são recheados de uma trama sexual forte, mas tudo levado até as últimas consequências, violência, mortes, assassinatos, tramas bastante sexuais e também sanguinárias, né? E isso no período causa um choque imenso
e ainda hoje se estuda e se discute a obra de Sade. É claro que, com o passar do tempo, a obra de Sade foi até pensada pela filosofia, pois ela trata do íntimo do ser humano, daquela questão ali mais inconsciente, própria voltada à questão sexual do homem. Ela vai mostrar o homem e todos os seus limites, até onde o ser humano é capaz de chegar e o que gera, né, esses atos humanos. Então, eu trouxe esses dois romances para a gente falar ainda sobre o romance francês do século XVIII, mas a discussão tanto sobre todos esses textos que eu trouxe se estendem até os nossos tempos, como a gente viu lá quando a gente falou de Manon Lescaut. Um século depois, essas obras são trabalhadas e chegam aos nossos tempos. Vamos ao quadro para que a gente possa falar agora sobre Gargantua e Pantagruel, do François Rabelais, que está em um outro contexto temporal. Vamos deixar claro que a gente não está fazendo uma linha cronológica, uma linha temporal. Estamos trabalhando momentos marcantes aí da literatura de língua francesa. Percebam já pela imagem que a gente trata aqui de um recurso hiperbólico. O que é hipérbole? É o exagero. Os personagens do Rabelais são personagens marcados pelo exagero. Percebam, são figuras gigantes, muito gordos, sempre muito gordos. E é muito interessante perceber. Essas obras aí, elas tratam ali de um contexto bastante ali do fim da Idade Média, início da Era Moderna, então a gente está falando desse contexto, e ela representa o grotesco do mundo. Tem esse aspecto bufão, a ideia de comilança sempre está ali. Vejam até aqui, ó comamos e bebamos, né? Que é um dos trechos aí, isso está bastante interessante. E é interessante pensar que o Gargantua e Pantagruel do Rabelais, a partir de uma perspectiva bakhtiniana, pela ideia de banquete bakhtiniano. Porque essa história tem sempre muita comida. A comida na Idade Média ela é usada como os banquetes na Idade Média, ele acontece sempre quando vence uma guerra ou quando tem o nascimento de alguém. Mas aqui é tudo isso levado à potência máxima, por isso a ideia de recurso hiperbólico. Tanto é que os protagonistas são gigantes, e gigante não vai comer pouco. Então sempre é muita comida, muito vinho, muita bebida. E é um momento ali, esse momento dessas festas, desse carnaval, a gente pode dizer, é um momento em que o povo se rebela também contra o poder dominante, esse poder medieval. A gente sabe que na Idade Média existe uma grande concentração na igreja e muitas regras. Então, nesse período aí do banquete, o Bakhtin fala desse banquete como uma devoração também desses valores medievais e o anúncio de um novo tempo que está vindo. Então, a própria ideia de degustar, de comer, como comer conhecimento, um homem que está saindo de um tempo medieval e entrando na era moderna. E a ideia de banquete traz esse recorte. Vamos voltar ao quadro para vermos mais dois pontos aí da questão da oralidade, porque a gente tem as pessoas da rua, né? Temos uma linguagem de baixo calão, eles falam palavrões, palavras feias ali que não estavam na literatura. A gente está lidando nesses banquetes, nessas festas, a gente está falando de urina, está falando de fezes. Pensem um pouco naqueles filmes da Idade Média, né? Como que era aquelas ruas todas sujas, pessoas sujas, estamos falando disso. A imagem que eu trouxe representa isso e de um humor. É muito bem humorado e o humor também é uma arma nesse contexto contra a seriedade medieval. Então mostra esse momento aí, o riso como uma arma como uma arma de denúncia, enfim, contra aquela seriedade do mundo medievo, do mundo medieval. Então, quando a gente está falando de Rabelais, a gente está falando, tem até a ideia do banquete pantagruélico, né? Muita comida, muito exagero, muita gente, suor. A ideia é realmente essa. Vamos ao quadro, então, dando continuidade para falar sobre o Michel de Montaigne, que é uma figura importante também na literatura francesa. O Montaigne ele é um filósofo, aí, um pensador, a gente pode dizer, que cria o gênero ensaio. O gênero ensaio, do modo como nós conhecemos, ele é criado pelo Montaigne, pela figura do Montaigne. Esses ensaios, então, que estão publicados aqui nesse livro chamado Os Ensaios de Montaigne, eu coloquei a data aqui 1580, mas foi um livro escrito durante muito tempo, né? Os ensaios são textos
curtos, né? Geralmente curtos, e que tem um tom de conversa, um tom de diálogo com o leitor. Então, é evidentemente também uma crítica aos padrões mais clássicos, o Montaigne tem essa ideia. Na advertência do leitor, ele diz que está, em certa medida, nesses ensaios, revelando ele mesmo, tem essa ideia de conversa, de diálogo, é bastante interessante perceber. Vamos ao quadro para a gente ler um trechinho dos ensaios de Montaigne, e aqui é um trecho do chamado Dos Canibais. Nesse trecho a gente percebe, é interessante perceber, eu coloquei lá a data de 1580, é o período aí em que a Europa está se expandindo, né? Está invadindo os outros territórios e vendo todos os outros, o indígena, né? O nativo dos outros territórios como canibal. Aqui o Montaigne ele relativiza essa ideia, falando assim, ó, voltando ao meu assunto, perceba o tom de conversa. Creio que não há nada de bárbaro ou de selvagem nessa nação, ao julgar pelo que me foi referido. Sucede, porém, que classificamos de barbárie o que é alheio aos nossos costumes. Dir-se-ia que não temos da verdade e da razão outro ponto de referência que o exemplo e a ideia das opiniões e usos do país a que pertencemos. Neste, a religião é sempre perfeita, perfeito o governo, perfeito e irrepreensível o uso de todas as coisas. Aqueles povos são selvagens na medida em que chamamos de selvagens aos frutos que a natureza germina e espontaneamente produz. Na verdade, melhor deveríamos chamar selvagens aos que alteramos por nosso artifício e desviamos da ordem comum. Nos primeiros, as verdades são vivas e vigorosas, e as virtudes e propriedades mais úteis e naturais que nos últimos. Virtudes e propriedades que nos abastar, damos e acomodamos ao prazer do nosso gosto corrompido. E todavia, em diversos frutos daquelas regiões que se desenvolvem sem cultivo, o sabor e a delicadeza são excelentes ao gosto, comparando-os com os nossos. Então vejam como Montaigne ele vai relativizar essa ideia do bárbaro, do selvagem, tão difundida pelo colonizador europeu. O Montaigne é um europeu, ele vive no mundo europeu, mas ele problematiza isso nesses ensaios e colocando essa ideia de relativização. Os ensaios todos relativizam essas próprias ideias fechadas e fixas. É muito interessante perceber que nesse tom de conversa ele faz isso. Vamos então para uma atividade de interação para a gente pensar esse bloco que diz: partindo de uma proposta comparatista, reflita sobre o enredo dos romances Manon Lescaut, A Dama das Camélias e Lucíola. Após a reflexão, observe o título dessas obras e tente considerar o porquê dos autores terem escolhido esses títulos para suas produções. Essas obras, então, possuem como título o nome das protagonistas, a gente já vai refletir, Manon Lescaut, A Dama das Camélias, que se refere à protagonista do livro, e Lucíola, que também se refere à protagonista do livro. Como eu disse, esses livros eles vão se conversar em certa medida. Em A Dama das Camélias, a personagem lê Manon Lescaut. Em Lucíola, a Lúcia e o Paulo leem A Dama das Camélias. Então a gente já tem uma referência aí de leituras e de enredos parecidos. Todas as três são cortesãs que vão ter fins trágicos, né, por não poderem viver o seu amor. Apesar de a Manon Lescaut ser diferente da Dama das Camélias e também da Lucíola, que por estarem no contexto romântico, apesar de serem prostitutas, elas são personagens que possuem uma certa pureza, porque são personagens românticas. Há esse jogo todo aí, de diálogo, inclusive quando José de Alencar publica Lucíola, na época os críticos contemporâneos dizem que ele está fazendo uma cópia do Alexandre Dumas Filho, da Dama das Camélias, a gente sabe que não é, hoje a gente vê isso com outros olhos. Na verdade, o Alencar ele traz toda a sua tradição de leitura francesa dentro desse romance do Lucíola. Então essas obras se relacionam nesses pontos. E por que será que os autores escolhem como nome dos livros Manon Lescaut, Dama das Camélias e Lucíola? Porque elas são as grandes protagonistas da história, as grandes personagens femininas, que apesar de terem fins trágicos, pois as atitudes dessas mulheres, que são cortesãs, que são mulheres da vida, né, são atitudes que não são aceitas pela sociedade. Então o fim romântico para essas mulheres é sempre um fim trágico, um fim de morte, mas esses romances eles se relacionam. Vejam que Dama das Camélias e Lucíola são produzidos em outro século, em relação a Manon Lescaut, mas há essa relação. E existem artigos, trabalhos acadêmicos que buscam traçar essas relações, o que é uma perspectiva própria aí dos estudos
comparatistas, buscar estabelecer esses confrontamentos e buscar traçar essas relações. Vamos tratar agora da influência da narrativa francesa do século XIX. Como essa narrativa influencia? É importante a gente falar que a gente está falando de um contexto de mundo aí em que a França é o grande centro difusor de culturas. Então a narrativa francesa, assim como a poesia francesa, influenciam o mundo sobremaneira. Vamos ao quadro para que a gente possa pensar aí nessa prosa francesa do século XIX. Temos uma prosa curta, permeada por contos fantásticos, contos de terror, contos de costumes e contos dramáticos. Como autores temos Zola, Flaubert, Maupassant, Balzac, Stendhal, L'Isle-Adam. Temos como marco desse período o romance de folhetim, e aí podemos falar também do romantismo, do realismo e naturalismo, o romantismo marcado pela melancolia, pelo escapismo e pelo subjetivismo. Como representantes podemos falar da Madame Staël, do Victor Hugo, entre outros. E no realismo e naturalismo marcado pela objetividade, pela crítica social, podemos falar de alguns autores como Dumas, Balzac, Stendhal, entre outros. Então, a prosa, a gente está falando de contos, de romances, né, e não de poesia. É interessante perceber essa diferença. Tratando agora de alguns autores e obras. Em Victor Hugo a gente tem obras fundamentais e que provavelmente você já ouviu falar de muitas delas. Inclusive elas já foram adaptadas para o cinema, adaptadas para a televisão. Temos Os Miseráveis, O Corcunda de Notre Dame e Os Trabalhadores do Mar. Do Alexandre Dumas, podemos falar dos Três Mosqueteiros e do Conde de Monte Cristo, que já viraram filme também. Alexandre Dumas Filho tem As Damas das Camélias. E do Gustave Flaubert podemos falar de Salammbô, Madame Bovary e a Educação Sentimental. Dando continuidade, podemos falar do Balzac, As Ilusões Perdidas, O Pai Goriot, A Mulher de 30 Anos. Do Émile Zola temos O Germinal e do Stendhal, O Vermelho e o Negro e A Cartucha de Parma. Romances importantes, narrativas importantes. E é interessante falar desse momento do romance de folhetim, da importância do folhetim. O que antes era apenas uma sessão dedicada à crítica teatral, musical ou científica, ou ainda à crítica dos romances de novidade, o folhetim vai transformar totalmente os hábitos dos franceses e impor novas maneiras de ler, além de contribuir a um só tempo para o declínio dos gabinetes de leitura e o florescimento das livrarias editoras. Apesar de tais modificações na infraestrutura sociocultural da França terem levado um certo tempo, em diferentes ritmos em Paris e na província, em alguns anos passa de um regime de apropriação de um romance para o outro. Então, falar do folhetim é falar de uma grande importância para a narrativa em prosa francesa e depois de todo o Ocidente. O folhetim, a gente já conhece o folhetim. Antigamente existia um espaço pequeno de base de jornal que se publicava crítica teatral, alguma coisa do tipo, e esse espaço foi aos poucos sendo apropriado pelo folhetim. O folhetim, muitos dos romances que nós vamos tratar, que nós falamos, foram publicados em folhetim. Como é o folhetim? Para aproximar da sua realidade, pense na novela televisiva. O autor publicava um capítulo nesse folhetim, nessa pedaço do jornal, que conforme vai passando o tempo, devido ao sucesso, cresce, né, torna-se um espaço maior. E esse capítulo, depois de um tempo, era publicado outro, e assim o leitor acompanhava como se estivesse acompanhando uma série ou uma novela televisiva. Sempre enredos de tramas muito bem escritas, bem elaboradas, para prender a atenção do leitor, porque, afinal de contas, precisa desse público leitor. O capítulo geralmente termina com um tom de suspense, deixando o leitor ansioso para o que virá. Então, isso modifica totalmente o hábito de leitura, né? A leitura se modifica totalmente e os romances desse momento, eles marcam-se por essa ideia. Agora a gente vai se atentar a alguns romances aí, clássicos da literatura ocidental, que são o marco da prosa do século XIX. Vamos ao quadro para que a gente possa ver algum desses romances. Temos o Delphine, da Madame de Staël, Os Miseráveis, do Victor Hugo, e Bel-Ami, do Guy de Maupassant. Esses romances aqui, a gente vai olhar eles numa perspectiva aí dos estudos comparados, tentando perceber as representações sociais no romance do século XIX.
Em Delphine, temos aí a protagonista feminina. O livro é escrito por Madame de Staël, que é uma mulher, e é um livro que escandaliza a época, tanto é que a Madame de Staël é perseguida aí pelo Napoleão Bonaparte. Nesse livro há uma crítica à situação da mulher na sociedade francesa. Trata-se fala da questão do divórcio, vejam isso no século XIX, como é inovador. Trata essa questão da mulher, da questão do divórcio, como a mulher é tratada nessa sociedade. Não é à toa que a Madame de Staël ela é perseguida aí pelo regime do Napoleão. Essa autora, ela cresce numa família bastante politizada. Desde muito jovem ela tá ligada a questões políticas, então não é por acaso que o livro dela traz essa ideia. Voltemos ao quadro, então, para que a gente dê continuidade na nossa fala. E a Madame de Staël, rapidamente voltando nela, ela já tem uma perspectiva bastante feminista, porque ela vai falar da subordinação da mulher à família, vai trazer essa crítica política e social. E isso faz com que essa autora e esse livro sejam um passo aí para uma revolução comportamental e ideológica na França do século XIX. Os Miseráveis, do Victor Hugo, provavelmente todo mundo conhece. Esse livro tem versões adaptadas, já foi para o cinema e trata da história, e são muitas histórias, né? Porque Os Miseráveis, como o próprio título diz, não é um personagem único, são muitos. O foco que se dá, diz que o protagonista da história é o Jean Valjean, mas a gente pode dizer que a Fantine é uma personagem importante, Cosette também são personagens importantes, então gira em torno desses muitos personagens, muitos miseráveis. Então aqui a gente está falando do povo, né? A gente está falando de representação social. Os Miseráveis tratam da situação do povo sofrido, do povo que tem o trabalho forçado. O Jean Valjean ele vem dessa realidade de um trabalho forçado, de uma prisão por um motivo bastante absurdo, porque ele estava tentando ajudar a família que passava fome. Então mostra esses meandros da sociedade francesa. É uma grande obra, né? Uma obra monumental da literatura ocidental, feita pelo Victor Hugo. Retornamos ao quadro para a gente poder falar agora do Bel-Ami, do Guy de Maupassant. Aqui temos a representação aqui do Bel-Ami, que é o Georges Duroy. Bel-Ami em francês significa belo amigo, né? Esse era o jeito que as mulheres chamavam esse sujeito, que era um sujeito aí bonitão, galã, era visto como um galã pelas mulheres, e ele se aproveitava dessa fama de galã para subir na vida. Ele vem do interior, né, para a capital e busca por todos os meandros aí sexuais, usando da sua beleza, do seu modo de ser galante, seduzir essas mulheres e conseguir ganhar espaço naquela sociedade, ganhar dinheiro dentro daquele universo, e não só seduzir as mulheres, mas por meio da conversa e da lábia, ele vai conseguindo convencer as pessoas e mostra a representação social, dessa disparidade social também entre pobres e ricos, e o modo como o dinheiro movimenta, as aparências movimentam aquele mundo. E como que esse personagem, Bel-Ami, vai viver nesse mundo, de que maneira ele vai usar dos seus artifícios para conseguir escalar aí posições sociais. Voltando ao quadro agora, nós vamos falar de mais dois representações sociais, aí no romance francês do século XIX, do Pai Goriot, do Balzac. O Balzac tem uma obra aí imensa, importantíssima para a cultura ocidental. Inclusive, o Pai Goriot faz parte aí da comédia humana de Balzac, que traz muitas obras, e o Pai Goriot é uma obra bastante interessante, que conta a história desse sujeito, que é o Pai Goriot, que mora em uma pensão bastante pobre, a pensão é escrita de maneira bastante pobre, e ele é um sujeito pobre que é abandonado pelas filhas. Ele tem duas filhas, ele trabalhou a vida inteira para dar sustento para essas filhas, e essas filhas, depois que sobem na vida, enfim, casam, abandonam o pai na pensão. E só vão atrás dele quando elas precisam de alguma coisa, quando elas têm algum interesse. E esse homem, ele vai conhecer dentro dessa pensão o Rastignac, que é um personagem, aí, um dos protagonistas da história, que não é nem bom e nem mal. A gente tem uma relativização aí dessa ideia, desse maniqueísmo, que é bastante próprio do romantismo, o maniqueísmo, mas aqui o Rastignac, ele
ele não é nem bom e nem mal, ele está entre esses dois mundos, pois ao mesmo tempo que ele se sensibiliza com a situação do pai Goriot, que é esse homem, ele quer também subir na vida e busca de várias maneiras subir na vida e ascender socialmente. Então ele está entre esses dois mundos, entre o mundo da pobreza e o mundo da aristocracia. Vamos ao quadro para que a gente possa falar de O Germinal, do Émile Zola, um romance importantíssimo, um romance naturalista por excelência. O Germinal, ele trata aí da história principalmente de Etienne e Catarina, e ele vai falar da situação aí de pobreza total. Se a gente está falando de naturalismo, a gente está falando de homem como bicho, como animal. Esses homens, eles não têm dinheiro, eles são pobres. No livro, o tempo todo, ele fala, eu queria tanto um pedaço de pão. Eles estão o tempo todo com fome. Eles chegam a vomitar de fome. É um livro bastante forte. E o Etienne, ele quer buscar uma revolução proletária, quer buscar aí a greve, né, do proletário. Então, é um romance importante de uma perspectiva sociológica, porque ele está falando do momento do surgimento do sindicalismo no território francês também. E é uma narrativa, por ser naturalista, carregada por todo esse aspecto brutal, animalesco e bastante determinista, né? Que é uma das correntes aí de pensamento que inspiram o naturalismo. Tratando de maneira breve de alguns desses romances, vamos para mais uma atividade de interação. Vamos ao quadro, então, para a gente pensar sobre isso. Levando em consideração o romantismo francês, por meio dos autores e romances citados, busque apontar as influências que a estética romântica europeia estabeleceu sobre o romance brasileiro, pensando especialmente na obra de José de Alencar. Quando eu trago o Alencar aqui, o José de Alencar, é importante dizer que a gente fala do José de Alencar, porque o José de Alencar, ele tem uma leitura... A tradição francesa, do romance francês, é muito forte para o Alencar. A própria questão do folhetim é importantíssima, pois o Alencar, ele também é um grande folhetinista, um dos nossos grandes romancistas. E a tradição francesa está no José de Alencar. Inclusive, quando falamos da Lucila, nesse próprio livro, que na época falava que ele estava copiando o Dumas, na verdade, não, ele estava fazendo de uma maneira brilhante, mostrando a sua tradição de leitura por meio do Paulo e da Lúcia. E mais que isso, a gente pode ver, por exemplo, no Bel-Ami, naquele personagem lá do Maupassant, o como que ele pode lembrar um pouco o Fernando Seixas de Senhora, que é aquele moço pobre que quer escalar socialmente, né? Então ele vai buscar nesse jogo de aparências todo. Apesar de Fernando Seixas ele amar a Aurélia de verdade em determinado momento, e o final do livro ser um final de redenção, e um final bastante romântico também, porque a mulher acaba se submetendo à vontade masculina, mas o Fernando Seixas ele tem esse amor. Enquanto Bel-Ami ele é totalmente inescrupuloso, ele não gosta de ninguém, ele gosta realmente do dinheiro. E a gente percebe diversas relações aí. Falei do Alencar, mas o Germinal, por exemplo, ele influencia muito a prosa naturalista brasileira. O Curtiço, do Aloysio de Azevedo, é um romance aí que traz muitas referências aí do Germinal. O José de Alencar, ele lia Victor Hugo, ele lia os autores franceses de maneira geral, ele se alimenta dessa tradição francesa, do folhetim francês, e isso aparece de maneira interessantíssima na sua obra, por meio das leituras que ele faz. E é interessante quando a gente fala aí da crítica contemporânea, do Alencar, dizer que ele estava copiando o Alexandre Dumas, da Dama das Camélias, em Lucila, é importante refletir que a gente está falando do momento do romantismo em que está em voga aquela ideia de originalidade e de genialidade, o autor como um gênio. Então, é essa releitura que o Alencar faz do Dumas, que a gente consegue ver depois de um tempo com os outros estudos comparatistas que vêm à tona, nesse momento não é muito bem compreendido, porque o enredo é tão parecido, as personagens são tão parecidas, que se diz que é uma cópia. Então a gente percebe, falando de maneira muito breve sobre esse romance, espero que seja um convite para que você leia o Germinal, leia Os Miseráveis, Bel-Ami, O Pai Goriot e tantos outros que tratam dessa sociedade dentro aí do romantismo, né, já quase apontando um realismo. O Germinal está nessa esteira aí já de um realismo, naturalismo. Espero que seja um convite para a sua leitura e para você perceber o quanto o nosso romance, a nossa tradição literária, se alimenta dessa tradição literária francesa e europeia de maneira geral, que alimenta, de certa maneira, a cultura ocidental
de toda forma. Então, como isso se relaciona? Quais os pontos a gente pode encontrar? E nunca pensando nessa ideia de que é uma cópia, de que os autores não tinham ideias. Não, isso se aclimata ao nosso clima, se aclimata à nossa cultura, isso se constrói. O José de Alencar foi escolhido porque ele é o grande autor que nos permite essas confrontações, essas relações. Vamos tratar agora da poesia da França do século XIX. Antes da gente entrar nos autores propriamente ditos, é importante a gente perceber quais movimentos estão acontecendo nesse momento, quais movimentos estéticos. A gente está falando de um momento em que movimentos coexistem. Quando a gente pensa numa história literária, né, na cronologia literária, geralmente a gente tem a ideia de colocar um movimento primeiro e depois o outro, numa espécie de cronologia para ficar mais fácil didaticamente. Porém, historicamente, olhando para o momento, esses movimentos eles coexistem. No momento, a gente está falando ali de fins do romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, tudo meio que coexistindo e que convivendo. E, evidentemente, quando a gente fala de autores que pertencem a determinadas escolas, a gente está falando de autores que, na verdade, têm outras características. A gente fala, esse autor é realista, mas, evidentemente, ele pode ter características românticas ou características, já adiantando características simbolistas também, né? Autores, por exemplo, o próprio Baudelaire, que é um autor, um marco da poesia francesa, ele é um autor romântico, mas que traz influências, ele é o marco entre o romantismo e o simbolismo, ele vai ser importantíssimo para os poetas simbolistas, é um autor que traz essa diversidade. E os grandes autores da literatura, eles possuem essa característica de terem uma produção tão diversa que tem mais de um momento. Então, eu estou pedindo para que você preste atenção agora, que já que a gente vai falar do momento ali histórico que está havendo, como esses movimentos coexistem e convivem. E dentro de uma perspectiva comparatista, que a nossa disciplina é literatura comparada, é importante perceber essa confusão, falo confusão, usando entre aspas aí, não é para confundir o aluno, mas a literatura comparatista, ela trata de uma confusão de ideias mesmo, quais relações nós podemos criar, que nós podemos tecer. Então, eu convido o aluno para a gente vir para o quadro, para que a gente possa pensar em algumas características da poesia romântica francesa, aqui falando do romantismo, ó, poesia romântica. Então, a poesia romântica ela é marcada pela liberdade estética, foge dos moldes, foge da métrica, né? Tem uma liberdade estética grande. Inspiração. O poeta romântico é aquela figura que fica lá sentado em busca das musas, em busca da inspiração. Geralmente ele busca inspiração no sofrimento, no amor não correspondido, na morte. Então ele busca essa inspiração. Tem a ideia desse gênio individual. Eu já foi falado em outros momentos sobre a questão de genialidade, de originalidade, e essas ideias de originalidade e genialidade são ideias que estão totalmente dentro da escola romântica, dentro da poesia romântica francesa. Não da poesia romântica francesa, mas da poesia romântica de maneira geral, mas especificamente na aula de hoje estamos falando da poesia romântica francesa. E a questão aí da diversidade. E é importante falar essa diversidade, pois quando a gente aprende na escola, no ensino médio, a gente fala de romantismo, né? De uma maneira bastante simplista. Claro que isso porque é didático, é importante que o aluno tenha essa apreensão didática, mas como aqui estamos lidando com futuros professores de língua portuguesa, é importante falar de uma ideia de romantismos. Por isso a diversidade, porque o movimento romântico é diverso, tem muitas características. E aqui eu trago como referência algumas obras dessa poesia romântica francesa. Temos as Meditações Poéticas de Lamartine, que é uma poesia marcada por um pessimismo e tem um eu sensual, uma sensualidade. Mas aqui é uma sensualidade romântica, né? E temos as odes do Victor Hugo, que traz esse romantismo social. O Victor Hugo, que é esse autor francês importante, ele escreve dentro de diversas formas. Você sabe que o Victor Hugo ele é autor de Os Miseráveis, que é um romance, característica de prosa, e a gente tem que falar também
do Victor Hugo enquanto um poeta. Tem uma poesia que é alimentada por esse romantismo aí social, como a gente viu aqui. Os Miseráveis traz essa ideia de um romantismo social, né? É uma produção romântica, mas tem essa preocupação também com o social, a busca de tratar da vida dessa sociedade francesa. Inclusive, o Victor Hugo ele pode ser estudado a partir das representações aí da sociedade francesa do século em que ele vive. Vamos voltar ao quadro para que a gente possa falar sobre o simbolismo e o parnasianismo na França do século XIX. Quando eu coloco simbolismo e parnasianismo lado a lado, não é para o aluno ver, evidentemente, como sinônimos, escolas sinônimas. Eles não são escolas literárias sinônimas, pelo contrário, né? Divergem muito, mas estão dentro do mesmo momento. Falei no início aqui, desse momento, que as escolas de diferentes vertentes estão convivendo. Então aqui eu vou mostrar para vocês as características, quais são do simbolismo e quais são do parnasianismo. Então, reação ao realismo e ao positivismo, a gente pode falar que é uma característica bastante forte do simbolismo, da escola simbolista. Reação aos costumes burgueses e a defesa por uma vida aventureira e boêmia é uma característica também, principalmente, do simbolismo. Já adiantando aí, e percebam como o simbolismo também traz características do romantismo aí nessa vida aventureira e boêmia, é bastante romântica também. Temos uma estética refinada e elegante, própria da ideia do dandy ou do poeta maldito. O poeta maldito aqui é uma ideia bastante simbolista, bastante própria do simbolismo. Quando a gente for lidar aí com a poesia simbolista, a gente vai falar do Baudelaire, do Rimbaud, que são entendidos como poetas malditos. Defesa da beleza artística e da arte pela arte. Aqui a gente fala de características do parnasianismo, totalmente parnasiana. Essa beleza artística focada na arte pela arte é uma defesa da poesia, da poética parnasiana. E uma poesia de sugestão, símbolos e metáforas. Aqui as próprias palavras já nos mostram. Sugestão e símbolos são marcas do simbolismo. A própria ideia de símbolos traz isso. Então vejam que a gente está falando de movimentos que convivem no mesmo período, mas têm características diferentes, bastante diferenciadas. Dando continuidade, vamos falar mais atentamente do parnasianismo. O parnasianismo surge em 1861, né, na revista Parnaso Contemporâneo. Surge nesse período, fins do século XIX, né, já a segunda metade aí do século XIX. Os poetas ligados à estética parnasiana avaliam-se do ideal da arte pela arte e da busca pela perfeição formal e pelo culto à beleza e ao equilíbrio, à harmonia. Perfeição formal é importante, a ideia de perfeição é muito parnasiana. A defesa desses ideais coloca de lado a subjetividade, que caracteriza a poesia romântica, por exemplo, dando foco à técnica e ao rigor poético. Então a gente tem uma característica bastante objetiva, que nega a subjetividade, negando o romantismo, e aqui a gente também tem uma diferenciação grande entre o simbolismo, que acontece no mesmo período. Percebam como é um momento bastante diverso. Quando a gente fala, então, da poesia parnasiana, é importante focar nesse rigor temático, nesse rigor formal. O que é esse rigor formal? O poeta parnasiano ele não está preocupado com a sociedade, ele não está preocupado com a vida das pessoas, ele está preocupado com a arte pela arte, por isso a ideia de arte pela arte. O poema vale por si mesmo. Vamos tentar pensar um pouco na poesia brasileira. Claro que a gente está falando da França, mas vamos trazer isso, o estudo comparatista nos permite. A poesia parnasiana ela está preocupada com rigor técnico. Como isso se dá? Por exemplo, eles descrevem um vaso. Pegam um vaso e vão descrever esse vaso, mas não é uma descrição simples e muito simples. É uma descrição que vai se preocupar com o rigor formal. O que é esse rigor formal? Vai buscar a métrica perfeita. Os poemas parnasianos geralmente estão presos numa forma fixa, por exemplo, o soneto. O soneto é uma forma fixa por excelência, usada pelo parnasiano.
e tem uma métrica perfeita, eles vão usar a métrica, ou vão, por exemplo, falando de métrica, a gente tem as redondilhas maiores, as redondilhas menores, os versos decassílabos, os versos alexandrinos. O poeta parnasiano se preocupa com isso. E, além disso, ele tem uma preocupação com a rima. Não é qualquer rima, é uma rima rara, uma rima difícil. Então, aquele poeta que vai lá no dicionário buscar a palavra mais difícil para colocar ali. Então, percebam que é vazio de sentimento. É uma preocupação totalmente formal. Geralmente é uma leitura hermética, uma leitura, inclusive, difícil, porque palavras que não estão no cotidiano. Então, é colocar a poesia em um pedestal, a busca de um pedestal para essa poesia, colocando nesse pedestal, buscando a dificuldade. Por isso a ideia de arte pela arte, né? A arte vale por si só, a poesia vale por si só. A figura do poeta parnasiano é daquele homem, por exemplo, um joalheiro, que vai mexer na pedra, vai lapidar a pedra, a palavra é essa, lapidar a pedra. Ele vai suar para produzir um poema, porque produzir é difícil, é um trabalho laboroso, tem que buscar a palavra mais difícil. Não é a inspiração romântica, que o poeta senta e busca a inspiração. Não, o poeta parnasiano, ele senta e sofre para escrever. E agora falamos do parnasianismo, vamos para o quadro pensar no simbolismo, que está aí nesse momento também características. Vamos ao quadro para que a gente possa falar sobre o simbolismo. O simbolismo, que surge na França nos fins do século XIX, exerce influência marcante na literatura ocidental, tendo como principais representantes Rimbaud, Verlaine, Baudelaire e Mallarmé. No ano de 1866 é publicado aí o Manifesto do Simbolismo, traçando as ideias que regem o movimento. A poesia para o simbolismo é algo misterioso que reflete sobre a realidade, por meio de sugestões que vêm à tona, na maioria das vezes, por imagens e símbolos. A poesia simbolista, ela vai ser marcada por essas metáforas, por imagens e símbolos. Nem sempre o que o poeta simbolista escreve é o que quer dizer. Usa cor para dizer uma coisa, usa uma imagem para dizer uma coisa. É sempre um ambiente de subjetividade. É como se tivesse uma sombra, uma névoa, uma fumaça ali, né, que não permite que você veja. Ele vai sugerir e você vai tirar as ideias. E quando a gente diz ali da importância do simbolismo para a literatura ocidental e fala de Rimbaud, de Baudelaire, a gente está falando de uma importância que vai se estender depois, muito depois desse período. Por exemplo, a gente pode falar que as vanguardas históricas, elas bebem um pouco no simbolismo, o próprio surrealismo, né, pela ideia de sugestão, do ambiente onírico, do ambiente do inconsciente, né, da poesia que sugere, vai aí influenciar as vanguardas que vão vir lá no século XX, no começo do século XX. Então, a poesia simbolista, ela está marcada dessa forma. E quando eu falo do Baudelaire como um simbolista, é importante ficar atento que o Baudelaire ele vai ser visto também como um romântico. O Baudelaire ele marca essa passagem do romantismo para o simbolismo e é inclusive parnasiano. Mais à frente falaremos mais do Baudelaire, mas é importante porque muitas vezes o aluno conhece o Baudelaire e vai pensar, nossa, mas ele não é romântico. E aí uma ideia para o pesquisador da literatura é pensar que não dá para a gente pensar num grande autor como fechado em uma estrutura fixa, em uma única escola. E vamos tentar traçar algumas diferenças entre o parnasiano e o simbolismo, que são escolas muito diferentes. Se o parnasiano tem uma preocupação com o rigor técnico, com o verso fixo, aqui no simbolismo a gente tem, por exemplo, a poesia em prosa. E aí a gente vê uma total dissolução dessa ideia do verso fixo, né? Porque a poesia ela vai para a prosa. E uma linguagem bastante simbólica, bastante interessante, que é importante o aluno perceber essas ideias do simbolismo para pensar até no simbolismo brasileiro, em alguns autores brasileiros, como o próprio Afonso de Guimarães, e pensar ao longo da análise das poesias. Como vamos fazer esse confronto analítico, levando em consideração todas essas ideias, todo esse jogo de sugestões. E dentro do simbolismo é irrelevante falar da cor também. A cor é fundamental. A cor branca tem um sentido, a cor preta tem um outro sentido. E a sonoridade, como foi mostrado ali que eu li, a musicalidade. Então a gente já vê às vezes muito S, que vai dar um som de chiado,
ou muitas consoantes, muitas vogais, e tudo isso tem um sentido. A poesia simbolista ela tem que ser lida com muita atenção devido a essa musicalidade que ela exprime, ou ela vai ser falada por vogais mais abertas ou por vogais mais fechadas, mas essa simbologia, essa construção é importante, uma construção por símbolos, analogias aí, e metáforas. A poesia francesa do século XIX ela é marcada por nomes importantes que se ligam a esses movimentos, ao simbolismo, ao parnasianismo e até mesmo ao impressionismo. A gente vai ver o impressionismo muito mais dentro da estética artística, porém, de certa maneira, aparece ali na literatura. Quando eu digo estética artística para o impressionista, eu estou dizendo uma estética mais da pintura, tá? Das artes plásticas, mas isso também aparece dentro da literatura. Para isso, a gente vai tratar de alguns poetas importantes, dando início pelo Rimbaud. O Rimbaud, ele escreve pouco, porque ele é um jovem, escreve pouco, mas tem uma produção extremamente relevante e importante para toda a literatura ocidental. Arthur Rimbaud, ele sai a gente pode considerar ele um nômade pela França, porque ele sai de um lugar pequeno e vai para Paris e caminha por tudo e tem relações muito interessantes, tem uma poesia muito marcada por uma sinceridade grande, porque trata da própria relação dele com a vida, os questionamentos dele. Quando Rimbaud chega ali em Paris, ele vai conhecer o Paul Verlaine, que é um importante poeta do simbolismo, que também é ligado ao parnasianismo, mas também é um grande simbolista depois de abandonar a poesia parnasiana. E ele vai se apaixonar pelo Verlaine, que é um sujeito aí casado, mas que também vai se apaixonar por ele. E eles vão ter uma relação muito complicada de amor e ódio e violência, que inclusive foi até adaptada para o cinema. Então, o Rimbaud é essa figura interessante e a própria ideia do poeta maldito, porque o Rimbaud ele é alguém que tem uma visão muito complexa, uma reflexão muito complexa e dura sobre a vida, sobre a religião, que é importante para o sujeito daquele momento, e ao mesmo tempo sobre a sexualidade, que ele se descobre apaixonado por outro homem. Isso tudo vai estar ali, uma crítica grande àquela sociedade, àquele universo, que a gente pode ver em algumas obras do Rimbaud. Uma produção pequena, mas fundamental para se pensar a literatura. Inclusive, muitos estudos da nossa época, contemporâneos, tratam do Rimbaud, e o Rimbaud exerce influência forte depois nos poetas posteriores a ele, nas próprias vanguardas que vêm no início do século XX, fim do século XIX, início do século XX. Chama o quadro, então, que a gente possa tratar da figura do Rimbaud. Rimbaud ele é um autor importante do simbolismo, né? É um autor muito importante da poesia simbolista. E aqui eu trago um trecho do livro dele, Uma Estação no Inferno. Uma Estação no Inferno já foi traduzido como Uma Estadia no Inferno, como Uma Temporada no Inferno. Você vai encontrar de diversas maneiras. Rimbaud produziu pouco, né? Era muito jovem, produziu pouco, mas tem uma produção marcante em toda a história da literatura ocidental. Marca o simbolismo, tem influências românticas, evidentemente. Aqui a gente vê uma poesia, ó, perceba que é uma poesia em prosa, um poema em prosa. A gente não tem uma estrutura de versos, né? Mas tem a concisão, a beleza poética da poesia. Esse trecho de Noite no Inferno, que está em Uma Estação no Inferno, diz o seguinte: tomei uma talagada de veneno. Bendito seja 3 vezes o conselho que me veio. Ardem-me as entranhas. A violência do veneno me retorce, me deforma, me derruba. Morro de sede, sufoco. Não consigo gritar. É o inferno, a pena eterna. Vede como o fogo se aviva. Ardo de verdade. Vem demônio. Então a gente vê a poesia do Rimbaud é uma poética marcada pela descrença na humanidade. É também um testemunho da vida amorosa desse rapaz jovem que vai para Paris e viaja aí quase como um nômade pela França toda e vai se apaixonar pelo Paul Verlaine, que é um importante poeta simbolista e vai ter uma relação aí muito conflituosa com esse poeta.
É um testemunho também é uma reflexão sobre a ideia de morte e da própria morte do cristianismo e dos limites do homem, né? O Rimbaud questiona muito esses limites humanos. Tanto é que a ideia de inferno aqui no Rimbaud, o inferno é a própria vida, né? A vida é vista como esse inferno. E ele mostra como alguém que sofre constantemente com essa vida, e Estação no Inferno é um texto fundamental para a literatura ocidental. Influencia muito esses poemas em prosa, essa linguagem bastante aí própria do poeta maldito, né? Desse poeta que vê a vida de maneira bastante complexa e difícil, né? Esse inferno, como diz. E agora vamos para o quadro para trazer um outro nome importante do simbolismo, que é o Charles Baudelaire, que é um nome importantíssimo. Baudelaire tem uma coletânea de poemas chamadas Flores do Mal, e tem diversos poemas aí. O Baudelaire, ele é um marco, na verdade, ele é entendido como romântico, mas ele é um marco aí do fim do romantismo, início do simbolismo. O Baudelaire tem marcas parnasianas, porque ele constrói os seus versos, seus poemas em versos, usando o verso alexandrino, então a gente vê também esse rigor formal no Baudelaire. E esses grandes autores da literatura, é muito difícil a gente enquadrá-los em uma única estética literária. Vamos ler, então, esse poema que está nas Flores do Mal, chamado spleen, que é uma palavra em inglês que se refere à ideia de melancolia, de tristeza, de sensação de não pertencimento. Ele diz assim: quando o céu plumbo e baixo pesa como tampa sobre o espírito exposto aos tédios e aos açoites, e ungindo toda a curva do horizonte estampa um dia mais escuro e triste do que as noites. Quando a terra se torna um calabouço horrendo, onde a esperança, qual morcego espavorido, sua asa tímida nos muros vai batendo e a cabeça roçando o teto apodrecido. Quando a chuva a escorrer as tranças fugidias imita as grades de uma lúgubre cadeia e a muda multidão das aranhas sombrias estende em nosso cérebro uma espessa teia. Sem música ou tambor, desfila lentamente em minha alma uma esguia e fúnebre carreta. Chora a esperança e a angústia atroz e prepotente. Enterra-me no crânio uma bandeira preta. Então aqui a gente tem esse poema do Baudelaire, bastante interessante de ser trabalhado e percebido. Vejam que o Baudelaire, assim como o Rimbaud, traz uma visão bastante pessimista da vida, bastante melancólica da vida. O Baudelaire está aí entre o romantismo e o simbolismo, como eu disse, também características parnasianas. Impossível prendermos esses autores brilhantes em uma poética só, eles vão além e anunciam novidade. Inclusive o Baudelaire e o Rimbaud, eles anunciam já as vanguardas que virão aí no fim do século XIX, início do século XX, sendo autores importantíssimos para a cultura ocidental. Nesse poema Spleen, a gente vê a ideia de spleen, vem da língua inglesa, que se refere à melancolia, tristeza, a uma experiência de não pertencimento a determinado lugar. É interessante que ele usa uma palavra em inglês, e não, nem se traduz essa palavra, porque ela se torna depois uma palavra importante, teoricamente, para se pensar a produção do Baudelaire, a produção simbolista, e também depois a produção moderna, mas é interessante mostrar que esse estranhamento do inglês dentro do francês, que o Baudelaire escreve em francês, aqui a gente está lidando, é claro, com uma tradução. Mas essa palavra em uma outra língua, ela já quer gerar o estranhamento que esse homem sente nessa cidade, essa ideia de um céu, né, pesado, em que a noite, o dia é mais escuro e mais triste do que a própria noite. Vejam como isso é interessante, essa percepção da cidade e da vida moderna que o Baudelaire tem, porque o Baudelaire está falando de um momento de uma mudança de experiência, ele já está anunciando a modernidade, a velocidade da modernidade, das máquinas, a cidade cheia e repleta de indivíduos, é isso que ele vai anunciar nesse momento. Vamos ao quadro que a gente possa falar bem rapidamente sobre o impressionismo, que é um momento aqui que está em ebulição artística, né? Simbolismo, parnasianismo, impressionismo. Esse quadro do Monet mostra essa estética impressionista, a estética da impressão.
um nome que foi dado para esse movimento de forma pejorativa, mas que depois os próprios pintores e artistas impressionistas adotam isso. E o impressionismo ele é uma arte nada acadêmica, ele se volta contra o classicismo da Belle Époque europeia e ele é fundamental para o desenvolvimento da poesia moderna. O impressionismo ele já vai anunciar as vanguardas do século XX. Percebam aí, assim como o Rimbaud, como o Baudelaire, como o próprio simbolismo, o impressionismo ele já anuncia o vanguardismo do século XX. Então a gente traz isso para ir mostrando o impressionismo no fim do século XIX, mas já é uma vanguarda que anuncia as próximas que virão. Dadaísmo, surrealismo, né? Surrealismo mais no fim ali, a última das vanguardas, mas o impressionismo já tem essa marca. Vamos ao quadro para que a gente possa então discutir mais um pouquinho sobre esse momento. E aqui eu quero fazer uma indicação de leitura para o aluno desse texto, Paris, Capital do Século XIX, de Walter Benjamin. E esse texto contribui com as reflexões acerca do início da modernidade e da literatura francesa desse tempo. Além disso, a figura do Flaner, tratada por Benjamin, é importante para discutirmos a poesia francesa, em especial a de Baudelaire. O Walter Benjamin é um crítico literário, um filósofo judeu-alemão, que vai tratar da literatura e ele trata muito bem, ele tem ensaios muito interessantes sobre Baudelaire. E para Benjamin, Baudelaire é o primeiro poeta aí que vai tratar da vida moderna. Eu já disse aqui que o Baudelaire ele fala de uma experiência, né? Na verdade, de uma crise de experiência, pois é um sujeito que está numa experiência aí, num contexto de efemeridade, em que o mundo é efêmero, em que tudo é veloz, em que tudo é rápido. E aí é interessante pensar na ideia do flaner. Vamos ao quadro para que a gente possa ver essa palavra aí, flaner, que é aquele sujeito que flana pela cidade, que caminha pela cidade, que deambula pela cidade e que observa essa cidade. O poeta, ele vai se aproximar desse sujeito e ele vê a cidade aí sem disfarces, ele tem um olhar ordinário sobre a vida, né? Um olhar bastante, essa ideia de ordinário, um olhar comum, vai ver a vida comum. E o Baudelaire, inclusive, As Flores do Mal, é um livro que é censurado de início, porque além dele tratar de um amor carnal, dele mostrar a questão sexual forte aí também, ele tem uma linguagem, apesar de escrita em verso alexandrino, é interessante pensar a genialidade do Baudelaire nesse sentido. Na forma a gente tem o verso alexandrino, mas ao mesmo tempo tem uma linguagem simples, uma linguagem cotidiana, uma linguagem bastante própria o sujeito que olha as ruas, olha a cidade, vê a cidade sem disfarces, vê a cidade, fica sentado olhando a cidade ou andando pela cidade. É uma cidade em ebulição. A gente está falando de um momento em que as cidades crescem muito, em que as máquinas começam a vir à tona, velocidade, movimento, a iluminação, e esses poetas vão refletir isso. Então, esse texto do Walter Benjamin é um texto interessante para quando você for fazer os seus estudos sobre literatura de língua francesa e tentar fazer as relações com a modernidade, pensar a figura do Baudelaire, a figura do flaner, como esse sujeito que olha a cidade, pensar nessa própria relação aí que pode ser criada entre o poeta e o flaner, que está na obra do Baudelaire, e costurar esses conceitos, as ideias, fazer essas relações nessa perspectiva comparatista. Esse é um texto interessante, para que você possa pensar em todas essas possibilidades de pensar esses autores importantes para a cultura ocidental. Convido você, aluno e aluna, para resolver e pensar nessa situação problema que está no quadro. Vamos aí pensar sobre ela. Para resolver essa situação problema, será necessário realizar a leitura de um trecho de 2 poemas, Cisnes Brancos, do poeta brasileiro Alfonso de Guimarães, e Colóquio Sentimental, do poeta francês Paul Verlaine. Vamos então fazer a leitura desses textos, iniciando pelos Cisnes Brancos, do brasileiro Alfonso de Guimarães. Vamos prestar bastante atenção na leitura desses poemas, pois ela é importante para que nós consigamos resolver essa situação problema. Ó cisnes brancos, por que vieste se era tão tarde? O sol não beija mais os flancos da montanha onde mora a tarde. Ó cisnes brancos, dolorida minha alma sente dores novas. Cheguei à terra prometida, é um deserto cheio de covas.
Voai para outras risonhas plagas, cisnes brancos, sedes felizes, deixai-me só com as minhas chagas e só com as minhas cicatrizes. Venham as aves agoureiras, de risada que esfria os ossos. Minha alma, cheia de caveira, está branca de padres nossos. Queimando a carne como brasas, venham as tentações daninhas que eu lhes porei bem sob as asas, a alma cheia de ladainhas. Ó cisnes brancos, doce afago da alva plumagem, minha alma morre aos solavancos, nesta medonha carruagem. Então percebam aí, já vão sentindo o que é o Alfonso de Guimarães, do que ele está querendo tratar nesse poema Cisnes Brancos. Agora, então, pensando aí em fazer uma relação comparatista, estamos numa aula de literatura comparada, já pensando nos Cisnes Brancos, vamos fazer a leitura do Colóquio Sentimental do francês Paul Verlaine. Convido você para vir ao quadro para a gente fazer a leitura. Colóquio Sentimental. No velho parque, frio e abandonado, duas formas passaram lado a lado. Olhos sem vida já, lábios tremendo. Apenas se ouve o que elas vão dizendo. No velho parque, frio e abandonado, dois vultos evocaram o passado. Lembras-te bem do nosso amor de outrora? Por que é que hei de lembrar-me disso agora? Bate sempre por mim teu coração. Vê sempre em sonho minha sombra. Não. Há aqueles dias de êxtase indizível em que as bocas se uniam, é possível. Como era azul o céu e grande o sonho, esse sonho sumiu no céu tristonho. Assim por entre as moitas eles iam, e só à noite escutou o que diziam. Percebam então aí, vamos tentar pensar em possíveis relações entre cisnes brancos e colóquio sentimental. Tentar e traçar as relações, porque a pergunta da situação problema é a seguinte, vamos ao quadro para que a gente possa ver aí a pergunta. Quais as similaridades, então quais as relações de semelhança podem ser encontradas entre os dois autores, entre o Alfonso de Guimarães e o Paul Verlaine nesses textos? Interessante pensar já de cara aí, para a gente já traçar uma relação bastante clara. O Alfonso de Guimarães, ele traduz Paul Verlaine no Brasil, então já é uma relação, ele é tradutor. E a gente vê em ambos os poemas a questão do amor e da morte, e de uma vida triste, né? No poema ali do Verlaine, que foi o último, a gente tem a questão do murmúrio, do sussurro, a gente tem um parque noturno em que dois enamorados se encontram, mas esses enamorados são meio que sombras, meio que caveiras esquálidas, são mortos, eles murmuram com as bocas frias. E lá no Paul Verlaine, lá no Alfonso de Guimarães, no Cisnes Brancos, a gente tem essa relação também, né? Os Cisnes Brancos aí uma figura angelical e bela, que chega, segundo o eu lírico, diz tarde demais, porque ele já está num mundo que é um mundo de covas, um mundo de morte, um mundo de tristeza. Inclusive, ele já chama as aves agourentas aí, né? Que o cisne branco não combina com a situação que ele está vivendo. Ele pede para o cisne branco ir embora e ser feliz. E a morte da amada, da noiva do Alfonso de Guimarães, segundo os estudiosos da obra do Alfonso de Guimarães, é importante para a obra dele como um todo. E a gente vê essa característica da morte e da tristeza, né? Ele diz que se vê num lugar cheio de covas, então a morte é forte. E aqui no Verlaine também é forte. Características da poesia simbolista, então a sonoridade. A gente vê lá nos Cisnes Brancos muito uso de S, então esse som chiado, que aparece muito, porque por escolha do próprio autor, evidentemente. As imagens são criadas, né, do cisne branco em oposição a um cenário triste de covas, e isso também está no Paul Verlaine, essa sugestão de ideias, né? Esse murmúrio, esses personagens que a gente vê ali que dentro o eu lírico traz, eles falam, porque tem o travessão, a marca da fala, mas lá no final diz que ninguém ouvia, eles vão noite afora. Então é toda uma atmosfera de sugestão, muita sugestão e muita musicalidade. É interessante perceber essas relações entre ambos os poetas. E agora, encaminhando para o fim, vamos relembrar o que a gente viu na aula de hoje. Vamos voltar ao quadro, então, para que a gente possa relembrar e tentar responder um pouco daquelas perguntas da nossa contextualização.
Influência da literatura francesa da era moderna na literatura brasileira. Então, a gente viu aqui a influência, por exemplo, que Manon Lescaut exerce em A Dama das Camélias, que depois vai exercer na obra de José de Alencar. O romance galante, né, ele influencia certamente a própria obra do Sade, que foi muito criticada e mal vista na época, e ainda hoje gera algum desconforto, mas isso permeia a cultura ocidental e chega na nossa literatura, evidentemente. Pontos de consonância e dissonância da prosa e da poesia brasileira produzida no século XIX. Então, aqui é interessante pensar que, apesar das diversas relações de similaridade que a gente tratou, a gente está tratando de um contexto cultural diverso. O contexto francês é um contexto, o contexto brasileiro é outro. Então, é interessante tentar perceber, apesar desses autores, como o caso de José de Alencar, por exemplo, o próprio Alfonso de Guimarães, se valerem de uma tradição clássica, de uma literatura francesa, eles estão no contexto brasileiro. É interessante perceber de que modo isso se constrói. É inclusive uma proposta de estudo para se pensar. Como que isso se encaixa no nosso contexto? Como isso se constrói? Como essas marcas aparecem dentro desse texto? Vamos voltar ao quadro para vermos o último ponto, então. As relações entre personagens e espaço da literatura francesa e da literatura brasileira do século XIX. Importante pensar que quando a gente fala de espaço, a gente está falando aí de um começo de uma modernidade, né, da movimentação da cidade. Então, se Paris é o centro aí dos enredos, na maioria dos casos, no Brasil a gente pode falar do Rio de Janeiro como um grande centro do enredo. E aí vou trazer o José de Alencar de novo. Nas narrativas do José de Alencar, nos romances alencarianos, a gente tem o Rio de Janeiro muito forte, a sociedade carioca. E aí a gente tem os personagens. A alta sociedade carioca, a alta sociedade francesa, e como esses personagens se relacionam, né? Dama das Camélias se relaciona com a Lúcia do romance Lucila. Lembra que eu falei do Bel-Ami lá do Maupassant, que pode se relacionar com Fernando Seixas. E é claro que as relações que eu tracei aqui disso são as relações talvez mais óbvias, que já foram estudadas, já foram pensadas. Mas, evidentemente, você, enquanto pesquisador, enquanto professor, estudioso, pode buscar outras relações a partir de leituras suas. Podemos pensar nas relações entre o ambiente sofrido ali, né, e bastante animalesco do Germinal, do Émile Zola, com o ambiente também do Curtiço, do Aloysio de Azevedo, que é um autor nosso, naturalista, como esses ambientes se constroem e como esses personagens vivem nesse ambiente. Quando a gente está falando de espaço e personagem, são instâncias da narrativa em prosa, principalmente, que não podem ser vistas de modo tão separado, né? Aqui a gente está falando também da maneira como os espaços influenciam os personagens, né? O Bel-Ami, por exemplo, ele é pobre, mas ele quer pertencer à alta sociedade. De que modo ele faz isso? Então são dois mundos. O próprio Rastignac, do pai Goriot, também é esse personagem que habita dois mundos e duas culturas. O Fernando Seixas também. Então são muitas as relações. E, sem dúvida, o espaço por excelência desse momento é Paris e é o Rio de Janeiro, e é a cidade. A cidade é importante. Lembrando o Baudelaire trata da cidade, né? A cidade é muito importante nesse fim do século XIX, início do século XX. As histórias, as narrativas se passam no cenário urbano, que é o cenário por excelência de um momento em que a vida rural deixa de existir de maneira como existia no mundo mais anterior, e na Idade Moderna isso se modifica bastante. Obrigado pela atenção.